Satsang P2, 21 de julho 2021. Férias na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021. 21 de julho de 2021. Os participantes discutem entre si. Retomaremos dentro de 3 minutos por 1 hora. E nós nos veremos novamente depois, às 16, com o Raul Michael Ivanov. Jean-Luc fala com Elisa. A transmissão ao vivo já começou. Estamos esperando por você. Elisa. Sinto muito. Não há problema. Elisa. Eu não tenho que traduzir. Jean-Luc para Elisa, que está terminando de preparar uma conexão. Este é o cabo errado. Elisa. Sim, eu tenho outro. Portanto, primeira questão da segunda parte do satsang. Vamos manter o ritmo. Então, como havia uma pergunta sobre o irmão inaudível, sobre o que você acabou de dizer. Sobre o que? N-acetilcisteína. Sim, falamos sobre isso antes. Irmão, a dosagem. A dosagem, sim. A dosagem é muito importante. Não exceder 200 a 300 mg por dia. No tratamento da bronquite ou mucosite, quando há infecções em crianças e assim por diante, nós de fato damos até 1.800 mg, mas porque há uma infecção. Se não houver infecção e você tomar muita N-acetilcisteína, haverá efeitos colaterais. Com 600 mg, se você não tiver problemas bronquiais, você vai ter comichão na pele, coisas assim. Além disso, a dose, como disse Michel Dogna, 200 mg, eu digo 300 mg no máximo porque é a forma mais facilmente encontrada. É realmente o precursor do glutationa, você não precisa de mais. Portanto, realmente, não exceda esta dose máxima de 300 mg. Irmão, uma cápsula por dia. Sim, uma cápsula por dia, enquanto dure a caixa. Em geral, são caixas onde há 100, 120 cápsulas. Isso é mais do que suficiente. Portanto, a N-acetilcisteína, e como calculamos com precisão, não é 10 vezes mais barato, é 30 vezes mais barato do que o glutationa. A única diferença é que haverá uma latência de talvez uma semana, o tempo para o efeito aparecer porque tudo tem que ser transformado no corpo. A N-acetilcisteína tem que ser metabolizada e transformada em glutationa. Então, as pessoas que estão perguntando, é uma pergunta que eu já respondi, eu acho que no último satsang, se quando você toma o CDS, ou dióxido de cloro, é contraindicado tomar glutationa? Discordo absolutamente, porque até agora todos os antioxidantes que existem no planeta têm efeitos cumulativos. Eles não podem cancelar um ao outro. Elisa. Há alguém falando, parece que o CDS seria, sim, é isso que eu estou dizendo. Eu não acredito que o CDS reduza em nada a N-acetilcisteína, porque o princípio do CDS é agir diretamente através da oxigenação celular e tecidual, sem passar, é claro, pela oxigenação pulmonar. É um verdadeiro oxigenador celular. Por exemplo, não há razão alguma para tomarmos antioxidantes na dieta alimentar se anulam mutuamente. Eu não vejo como o CDS, que é um oxigenador no tocante aos tecidos, poderia ter sua ação reduzida pela N-acetilcisteína ou pela glutationa. Mas de qualquer maneira, o CDS segundo Andreas Kalker, que encontrou o CDS, este biofísico alemão, ele mencionou glutationa, mas não N-acetilcisteína. Sim, eu sei que foi Kalker quem disse isso, mas para mim Kalker está errado a esta questão. Eu trabalhei há muitos anos nos princípios de oxigenação do corpo no que era chamado de ozônio, ozonoterapia, com efeitos. Assim que se oxigenam os tecidos, há efeitos espetaculares. Portanto, se também nós tomamos antioxidantes, eu não vejo como os dois podem ser neutralizados. Pelo contrário, eles potencializam as ações um do outro.
Mas em todo caso, como não é mais glutationa, mas sim N-acetilcisteína, para aqueles que terminaram de usar glutationa, não há problema. CalcCare tem a vantagem de ter publicado todos os protocolos que podem ser usados para CDS de acordo com as infecções e patologias. Eu estou falando do CDS como um oxigenador para alguém que não tem nenhuma doença em particular e que sentirá os benefícios em todos os níveis de funcionamento biológico normal. Depois disso, bem, existem de fato protocolos mais precisos com CDS de acordo com as patologias, mas não se trata de evocá-los aqui, seria muito longo demais. E então, agora você tem toda a documentação que está acessível em francês, no site do Andreas CalcCare. A única desvantagem do CDS é que você tem que prepará-lo. Portanto, as empresas que vendem CDS prontos para você são o esquema. Ele não pode existir. É uma preparação extemporânea, pouco antes do uso, que lhe permitirá fazer seu produto, para manter o CDS, portanto solúvel, dissolvido em água. E pode ser guardado na geladeira. Bem, é uma técnica de fabricação conhecida, mas você não pode ter o CDS pronto para uso. Ele não pode existir. Irmão, por que não? É porque é um gás volátil. Há alguns que lhes dão comprimidos, os chamados comprimidos efervescentes, que você coloca na água, mas isso não é verdade. Há uma dosagem muito particular na fabricação básica do CDS, ou seja, que corresponde a 3.000 ppm, partículas por milhão, creio eu, que é a dosagem mais comum que eu diria, mas todos esses iniciantes que vendem CDS prontos para uso, eu não acredito nem por um segundo. Porque a preparação tem que ser em forma líquida. Eles não podem enviá-lo por correio porque, por exemplo, se você tomar sua matriz, o que chamamos de mãe, é a mistura inicial que sai da preparação, você tem que colocá-lo na geladeira. Se você retirá-lo da geladeira, você terá o gás que escapa. O dióxido de cloro é um gás venenoso, como o gás é tóxico, é totalmente tóxico. Portanto, vender isto para você pelo correio, transportar pelo correio, é impossível. É impossível, essa é a única desvantagem. Ele tem que ser preparado e manter frascos que mantém gelado. Mas, como não custa nada, é apenas um investimento de tempo. E quando você se acostuma, eu tomo todos os dias, mesmo aqui, não porque estou doente, mas porque realmente sinto que ele faz bem, em todos os níveis. Depois, há protocolos muito precisos. Quando tomamos até 50 ml por dia, eu acho que para a malária ou para certas leucemias. Eu não aconselho absolutamente a fazer isto se você não tiver nenhum problema de saúde grave. Caso contrário, você sentirá que estará provocando muitas vezes diarreia, isso lhe dará dores de cabeça. Portanto, o uso de CDS no início da diarreia, você não precisa se preocupar com isso. Isso significa que você tem muitos metais pesados e porcarias em seu corpo, todos nós temos, e se você estiver muito intoxicado, de fato, lhe dará diarreia nos primeiros dias. Mas isto não é um efeito colateral. É apenas uma eliminação. Elisa, algumas pessoas ficam assustadas quando começam, e param. Mas precisamente porque têm efeitos, mas estes efeitos são porque estão muito intoxicados. Mas uma vez passado, eles têm que continuar e a dosagem é progressiva. Assim, eles não se assustarão, eles se acostumarão com isso. E assim eles podem tomá-lo até a dose recomendada, tomá-lo continuamente 10 ml por dia. Então, para verificar, subi para, Elisa. Este é o protocolo C, este é o protocolo, digamos que todos nós devemos tomar para nos proteger. Irmão. Inaudível. Elisa. Depois, se houver patologias, é diferente. Elisa.
Assim, cada um terá sua própria patologia concreta de acordo com o que ele tem como problema. Mas, caso contrário, 10 ml é a dose padrão, diremos assim. Mas se você é sensível, hipersensível do estômago, você tem que começar com 5 ml. Elisa, você tem que começar com 1,2 ml, um pouco até chegar a 10. Não é toda pessoa que terá um efeito tão forte como se você tomasse 10 no início, apenas se você está muito intoxicado. Os efeitos querem sejam dor de cabeça, quer seja diarreia, quer seja até mesmo extração de vermes através das fezes, é tudo purificação. É bem verdade. Tenho uma amiga que tomou CDS para uma doença autoimune, ela tomava 10 ml, nem mesmo 5 ml, ela teve uma evacuação através da pele das toxinas. Isso desencadeou pústulas absolutamente fenomenais em seu corpo. Elisa, mas foi bom para ela. Foi bom. Mas as pessoas logo ficam assustadas. O pânico das pessoas. Elisa. E então elas param. E é o oposto, elas estão eliminando. Isso tem que ser eliminado de alguma maneira, seja pela urina, seja pelas fezes ou através da pele. Portanto, haverá uma reação. Estes são as 3 principais vias de secreção, estas são as 3 principais maneiras de eliminação. Portanto, é verdade quando ela se mostra na pele, mas aí também, se deve colocar CDS na pele. Mas o problema é que as pessoas têm medo. Bem, tomar um desinfetante assim, dióxido de cloro, pode parecer um pouco estranho. Portanto, há um medo que nos é incutido, mesmo que não saibamos o que é. A cor, o odor, cheira alvejante. E a primeira vez que tomei, eu me lembro, entrei no carro, cheirava alvejante por todo o carro. Minha pele cheirava alvejante. Agora não há mais nada. E eu mudei para 22 ml, só para ver como seria. Eu não tenho efeitos colaterais, nenhum, muito pelo contrário. Irmão, se entendi corretamente, ao fazer o protocolo, sim. Você também vai ver que quando começa a tomá-lo, mas depois você vai querer tomar o tempo todo, porque mesmo que você não consiga identificá-lo porque não tem nenhuma doença em particular, você sente que ele, sim, está oxigenando você. É como se você, como os esportistas que vão treinar em alta altitude para baixar mais hemoglobina do sangue, aí é como se você não tivesse mais hemoglobina, porém tem mais oxigênio. Assim, o oxigênio desta maneira, não pela respiração que passa pela hemoglobina, é muito mais eficiente no nível da estrutura celular. Ele restaura a funcionalidade da membrana celular. Eu falarei sobre isso se tivermos tempo, desta membrana celular. Porque a membrana celular é muito mais importante do que o DNA. É o que rege todas as trocas interno-externas. E quando você tem uma membrana celular perfeita, sua fisiologia só pode ser perfeita. Toda a alimentação atual, enriquecida com açúcar e produtos industriais, enfraqueceu a membrana celular. E quando a membrana celular é enfraquecida, ela não desempenha mais sua função de absorção/extrusão, o que chamamos de bomba de sódio-potássio, e as doenças começam a aparecer. Você tem sobrecarga primeiro no meio extracelular e pouco a pouco, ele penetra dentro da célula. Isto é o que chamamos de estresse oxidativo extracelular no início, que é curável. E depois, intracelular, ou seja, todas as toxinas não podem mais ser eliminadas da célula. E aí é que se entra no que se chama de doenças degenerativas, no sentido amplo, nas quais nem a energia e nem a química podem atuar. Além disso, na época do efeito Kirlian, nós pudemos avaliar, por exemplo, o prognóstico de um câncer, porque alguém que tinha um câncer com um estresse oxidativo que não tinha passado para a célula, portanto, um estresse oxidativo extracelular, a quimioterapia, a terapia de energia, tudo que podemos imaginar, funcionou.
Por outro, se mostrou de maneira muito precisa na imagem Kirlian. Bem, a célula não era mais capaz de se regular sozinha. Ela estava em degeneração, a membrana celular não desempenhava mais seu papel. Eu havia explicado, de maneira bem amplamente há 2 ou 3 anos, em relação aos cogumelos, que reconstituem as membranas celulares, mas a membrana celular é a chave para o equilíbrio ácido-base, portanto, para o estresse/sem estresse e para o funcionamento do DNA. Tudo isso era perfeitamente conhecido. É que, nos ensinamentos da medicina, ela tem sido gradualmente evacuada. Sabemos muito bem, por exemplo, que alguém que vai morrer, qualquer que seja sua idade, tem uma queda repentina no colesterol. O colesterol é uma vitamina, ao contrário do que nos dizem é uma besteira, é um dos principais constituintes das membranas celulares. O colesterol é uma vitamina para o cérebro, para a bainha de mielina, para tudo isso. Tudo tem sido redirecionado desde os anos 50. Não nos disseram nada além de besteiras. O colesterol se tornou tóxico. Na minha época, quando eu iniciei na medicina, era aceito que o colesterol normal era de até 2,80 gramas. Hoje, com 2 gramas, dizem: você tem que tomar, assim desestabilizamos a membrana celular. Isto é uma grande besteira. O mesmo vale para o açúcar. Antes, você era diabético, com 1,20 gramas, 1,30 gramas, você era normal. Hoje, se você exceder 1 grama, você é diabético, por uma razão muito simples. Não é a verdade, é que estatisticamente, você apenas se encaixa estatisticamente como pessoas com diabetes ou colesterol alto que não eram consideradas antes. Portanto, é muito bom para os negócios, mas não para a célula. Mas, infelizmente, é assim com tudo. Sim. Irmã, nós nos tornamos porosos no nível intestinal. Sim, é a mesma coisa. Irmã, as células, quase a mesma coisa, certo? Certo. Nós sabemos que temos um cérebro na cabeça que é triplo: neocórtex, mesocórtex e paleocórtex. Sabemos que temos um cérebro na barriga. E que de fato é o cérebro da barriga que controla todos os nossos comportamentos, exceto para o aprendizado entre 0 e 4 anos de idade. Se você tiver tais e tais bactérias na barriga, você se comportará de tal e tal maneira, porque isso segrega os neuromediadores. O problema é que o alimento, de modo geral, não só o alimento industrial, quanto mais você avança na idade, mais você destrói suas vilosidades intestinais, as vilosidades que estão no intestino delgado, onde as bactérias vivem, bactérias que chamamos de saprófitas, e quando não há mais vilosidades, com a idade, a partir dos 40 anos, não sobra quase nenhuma, mesmo que você coma alimentos orgânicos, seu biótopo é modificado, ou seja, sua flora intestinal normal é completamente degradada. Portanto, é claro, eles criaram os probióticos, eles criaram muitas tensões que absorvemos, mas sabemos muito bem que isso não dura. Bem, sim, porque as bactérias que você absorve, mesmo de origem humana, não encontram um lar. Por isso falamos do famoso cogumelo que, para mim, é o mais importante, mais ainda que o Ganoderma lucidum ou reishi, que é a juba do leão, Ericium echinacea, que é um cogumelo que foi descoberto no Brasil, que é chamado de juba do leão, e que tem a particularidade de reconstituir totalmente a vilosidade intestinal. Assim, a partir daí, você não precisa mais absorver probióticos. Sua barriga começa a funcionar perfeitamente, seu comportamento muda completamente, simplesmente refabricando, graças à contribuição específica deste cogumelo, através de moléculas muito precisas, mas também através do que está em todos os cogumelos na forma de um extrato, que são chamados polissacarídeos, e os glucanos alfa e beta, que são os constituintes essenciais da membrana celular.
E quando você tem, novamente, uma membrana celular que está em condições de funcionar em todos os níveis, você não tem motivos para ficar doente, nenhum. Obviamente, tudo isto foi obscurecido pela medicina, mas isto é perfeitamente conhecido como biologia e fisiologia. E é isto que cria a oxidação celular, portanto, a tensão oxidativa extracelular e depois intracelular. E é isto que bloqueará a regeneração dos tecidos. Sim. Irmã. Em relação à juba de leão, eu a tinha tomado, mas ela não removeu a candidíase. Ou não é para isso que serve. A candidíase pode ser digestiva e depois há fatores autoimunes que entram em jogo, que são mais complexos. Mas em geral, você se recupera, é isto que eu estou dizendo, você recupera sua flora intestinal normal, mesmo que ainda haja cândida. Cândida é outro problema. Elisa. Com CDS, o CDS elimina completamente a Candida albicans, seja vaginal ou intestinal. Além disso, não são apenas a Candida albicans que são mais conhecidos, há também os Mondilia albicans. Há muitas cândidas diferentes no corpo. E cada indivíduo tem uma sensibilidade diferente das cândidas albicans. E muitas vezes descobrimos que as pessoas que tinham Candida albicans ou outras, Mondilia albicans, por exemplo, eram pessoas que tinham falta de amor próprio. Portanto, havia um problema imunológico de início porque o amor próprio, o reconhecimento, está ligado à psicoimunologia e à neuroimunologia e emocionalmente quando há uma proliferação de um parasita, e podemos dizer que simplesmente nos deixamos parasitar na vida. Portanto, é um convite, independentemente das verdadeiras causas fisiológicas ou imunológicas reais, de encontrar dentro de si mesmo a razão pela qual se é assim. É o mesmo para todos os parasitas. Mas o CDS de fato se livra de todos os parasitas intestinais. Então, há algumas pessoas que perguntam sobre o CDS, dizendo que se você tomar CDS, você destruirá sua flora intestinal. Isto não é verdade. Só será verdade além de certa idade, se você tiver, como a maioria das pessoas, vilosidades intestinais completamente atrofiadas. Portanto, existem protocolos de cuidado. Eu diria que, na época, nós falamos sobre os cristais. Eu tinha dado uma recomendação precisa para tomar estes cogumelos na forma de um extrato. Primeiro de tudo, reparar a parede intestinal, pois assim você facilitará todas as trocas interno-externas do corpo, e regulará seu comportamento, estará menos sujeito a comportamentos aberrantes que são ditados pelas bactérias do estômago. Depois disso, há outros fungos, há dezenas deles. Há alguns que não são comuns no Ocidente, mas quase todos os estudos científicos validados, duplamente ocultos, que foram feitos em países asiáticos porque eles comem muitos cogumelos. Você tem shiitake, maitake, por exemplo, que é um cogumelo dançante, que são cogumelos que têm um papel cardiovascular absolutamente enorme. Mas eu lhes peço que vejam isto na internet. Eu não posso passar uma hora falando sobre cogumelos por causa de tudo o que temos a dizer. Mas este conhecimento é acessível a todos. Quando dizemos, Gorlie é seu amigo, qualquer pessoa pode ter acesso a estas informações. Você tem cogumelos que são mais raros, por exemplo, a orelha de Judas, que intervém em certas coisas. Você tem o coprim, por exemplo, que se come muito, é um dos melhores cogumelos comestíveis. A coprina peluda age maravilhosamente, como um extrato, sobre a diabetes tipo 1 ou tipo 2, e eu lhes digo com estudos feitos. Estes são estudos científicos duplamente ocultos que infelizmente não são muito conhecidos no Ocidente e que são prerrogativa dos países orientais e asiáticos. Mas o mais importante, se você quer lembrar dos nomes, são
a juba do leão, Ganoderma lucidum ou reishi, e também você tem 3 cogumelos que aparecem que vêm ao mesmo tempo, que você pode consultar as indicações, são Maitake, Shiitake e Cordyceps sinensis. Mas sabendo que todos esses extratos de cogumelos, é claro, há mais alfa ou beta-glucanos, há mais fosfolipídios ou o que quer que seja, polissacarídeos. Mas todo o conteúdo desses cogumelos ou do micélio, eles são estabilizadores da membrana celular, sem exceção. Mas que, bem, as informações estão disponíveis no Google, não há necessidade de fazer treinamentos ou seminários. Tudo isto está amplamente disponível no Google. Você digita o nome do cogumelo. Portanto, o que eu estou falando aqui não é de cogumelos frescos. São extratos, ou seja, o cogumelo é concentrado na forma seca, em pó, que é colocado em cápsulas que são hermeticamente seladas porque oxida e que tem efeitos que todos aqueles que os tomaram, durante anos, podem ver sem qualquer dificuldade. Assim, mais uma vez, para os micoterapeutas, como dizem, o cogumelo rei é o Ganoderma lucidum, o reishi. Você também tem os cogumelos siberianos. Eles estão começando a ser muito bem conhecidos. O chaga, que é um cogumelo extraordinário, porque ele vive a 30 OK negativos na Sibéria e no Grande Norte canadense. E o chaga é utilizado na Rússia e também no Canadá, especialmente na Rússia, na forma de decocção, café pela manhã, em pó. É extremamente eficaz no sistema imunológico e também na membrana celular. E é um fator de resistência ao desempenho e enorme de resistência à oxidação. O chaga cresce especificamente em bétulas, árvore típica do hemisfério norte, e em países muito frios. Com isto, você pode se proteger de muitas coisas sem nenhum problema. Irmã, isto pode ser feito ao mesmo tempo com CDS. Sim, é claro. É claro. Você até mesmo favorecerá, penso eu, a sinergia, como dizem, entre os dois. Por um lado, você restaura a membrana celular, por outro lado, você oxigena os tecidos e as células. Portanto, claro, você terá efeitos que serão visíveis. Jean-Luc olha para a tela na sua frente. Alguém me disse. Trump falou sobre o CDS, achamos que ele era louco. Sim, isso mesmo. Ele havia falado sobre isso porque eles sabem disso. E como a hidroxi, cujo nome não deve ser mencionado, o professor Raoult. Não foi por nada que o exército tomou todos os estoques disponíveis e foi banida. Mas há tantas moléculas. Veja, na Espanha, eles encontraram uma molécula espanhola, eu não consigo nem pronunciar o nome, piclocidina, que é 100% eficaz. É uma molécula que não está disponível em nenhum outro lugar, exceto na Espanha. Eles fizeram os estudos e desapareceu 100%. O nome que não se deve dizer para não ser censurado na TV ao vivo. Mas você tem milhares de moléculas que agem, milhares. Mas, acima de tudo, estas moléculas não devem aparecer, caso contrário, não haveria vacina. É tudo política e finanças, só isso. E sinceramente, admita que mesmo a imunidade natural e o sistema imunológico é bastante capaz, se você tem uma vida mais ou menos saudável dentro e fora, não há razão para que nada aconteça com você. Eu lembro que as doenças pulmonares, fossem elas quais fossem todos os anos, são a causa, é a causa, é a maneira de morrer. Há mais mortes no fim da vida em idades extremas de vida, por infecção pulmonar. Isto é normal. É completamente normal. Todos os anos, só na França, há de 40 a 50 mil mortes, todos os anos no final da vida, o que chamamos de fim de vida, por infecção pulmonar. Isto é bastante normal. O problema é que a sociedade ocidental, por ser movida pelo ego, empurra os limites da morte, porque não sabemos como enfrentar a morte.
Este não é o caso nos países mais tradicionais como a China ou o Japão. No Ocidente, nós já fomos ensinados que, assim que você é velho, você é a escória da sociedade em todos os níveis. No trabalho, na família. Enquanto que na China e no Japão, o ancestral, aquele que passou de uma certa idade, é venerado. É ele quem tem o conhecimento, é ele quem tem a história. Na França e no Ocidente, de todas as maneiras, nós tentamos esquecer esta memória ancestral. Para os chineses, a memória ancestral, a memória dos antepassados, é extremamente importante. Eles carregam a história da família. Eles carregam a própria fundação da família. Enquanto que hoje, quando você está na menopausa, ou andropausa, você não é mais útil, como disse Jacques Attali. Você não produz mais nada. E é assim que é. E além disso, seja Attali ou outros cujos nomes eu não vou mencionar, eles se gabam de que esta é uma história extraordinária que estamos vivendo, porque o ser humano finalmente se tornará um objeto. Este é o objetivo do transhumanismo. Nada mais, nada menos. Isso prova que essas pessoas não viveram nada, não entenderam nada e que não estão nem no ego, mas em uma viagem mental absolutamente insana. E curiosamente, de fato, são pessoas que têm um QI extremamente alto. Mas o que não é uma vida de sucesso. Quando eu era jovem, eu costumava ir à Mensa, que é uma organização de quem tem o QI mais alto do planeta. Mas sinto muito, quando você vê que pessoas com um QI de 180 ou 200, eles eram completamente idiotas na vida. Por outro lado, no nível da abstração ou da temática das ideias, a visão da abstração, mas na vida real, ela foi uma droga. É bem sabido que é a inteligência emocional que lhe permite ter sucesso na vida. Não se trata absolutamente de inteligência intelectual. Mas, por enquanto, é a inteligência intelectual que domina. Por enquanto, mas isso não vai durar muito tempo. Então, outra pergunta. Elisa. Damien não faz pergunta porque ele fala espanhol. Elisa. Então, você pode perguntar. No chat, você também pode perguntar. Eu vou responder as perguntas do chat. Sim, as que vão passar. Irmã, há pouco eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o tempo zero. O que é isso? A criação. O tempo zero é o que chamamos de alfa da criação, é o momento em que surgiu a primeira consciência. O tempo zero inclui tanto o tempo inicial quanto o tempo final, porque quando o tempo inicial e o tempo final são conjugados, o que é chamado de momento presente ou tempo zero, você percebe que nunca houve um momento final e nenhum momento inicial, que tudo isso ocorreu fora do tempo e do espaço e que é uma ilusão total. Portanto, quer utilizemos a terminologia de momento presente ou tempo zero, é exatamente a mesma coisa. Eu havia explicado, na semana anterior, que todas as nossas células têm uma base de tempo que não é a mesma que a nossa. Uma célula é capaz de fazer uma transmutação alquímica em baixa energia, de transmutar uma molécula e outra. Mas se quiséssemos fazer isso em uma escala que não seja atômica, mas macrocósmica ou visível, nós precisaríamos da energia de uma usina nuclear. Está perfeitamente demonstrado que as células vivas, as nossas que nos constituem, não evoluem no mesmo espaço-tempo que nós, em consciência, chamamos espaço e tempo. O passado, o presente, o futuro, tudo que é espaço. A célula é completamente independente destas noções. O mais importante para uma célula é estar permanentemente em referência ao ciclo tempo zero, o que chamamos, mesmo para a divisão celular, uma frequência que é calibrada em dióxido de silício e em um arranjo muito particular de certas organelas dentro da célula, no citoplasma da célula.
Não é só a mitocôndria, todos dão muita importância na mitocôndria porque é derivado do RNA viral, mas existem organelas muito mais importantes das quais eu falei nas férias anteriores. Existe, portanto, uma dinâmica celular. Nós movemos em consciência dentro deste corpo com dados observáveis. O tempo, a hora que passa, a alternância do dia e da noite, enquanto que nossas células não evoluem de forma alguma no mesmo espaço-tempo que nós. Elas evoluem em um tempo muito mais rápido, pois, quando uma célula faz uma reação química que para nós exigiria condições incríveis, a célula pode fazer isso. E além disso, respeitando o que é chamado de homeostase, ou seja, não há aquecimento na célula, já que somos regulados como seres humanos a 37 oC e as células são capazes de fazer isso, porque fazem durante tempos extremamente curtos. Ou seja, nós estamos na ordem de uma unidade de medida que é 10 potências, eu não sei quantas, mas é 1/1000 de 1/1000 de 1/1000 de um segundo. E ainda assim, nossas células fazem isso todos os dias. Portanto, o espaço-tempo que concebemos, conceitualizamos ou observamos não tem nada a ver com o tempo celular. Este é também um dos muitos paradoxos do que chamamos de inaudível. Além disso, quando sabemos que os comportamentos que temos na vida são ditados pelo aprendizado dos famosos diabinhos, para aqueles que conheceram o Outres Dimensions, ou seja, todos os condicionamentos que construímos entre 0 e 4 anos de idade e que ficam inconscientes e que nos dão estratégias comportamentais que nos seguirão durante toda a nossa vida. Depois temos nossas bactérias na barriga que colocam seu grão de sal no nível das emoções. Por exemplo, nós falamos anteriormente sobre a Candida albicans. Estas Cândidas albicans estão ligadas ao medo. Portanto, será um indivíduo que vai ter medo. Ele não sabe por quê, mas tem medo. Não é ele, é a sua bactéria. Então você tem o cérebro do coração, que é outro cérebro que foi descoberto, que é real. Você tem 300 ou 4 neurônios autônomos no coração e o que acontece quando falamos do fogo do coração, da ativação da coroa radiante, é quando a preeminência do cérebro deixa seu lugar para o cérebro do coração. E aí você conduz espontaneamente a humildade, ao serviço, ou seja, a ajuda aos outros em vez de ajudar a si mesmo. E assim, todos os níveis do cérebro da cabeça, ou seja, o neocórtex que chamamos de cognição, assim como o cérebro emocional, o mesocórtex ou o cérebro reptiliano, não tem mais nenhuma preeminência. É claro que funciona, mas é o cérebro do coração que toma conta. É o responsável pela empatia, carisma, ajudar os outros, o amor, o estado de ágape, o estado natural. É apenas o cérebro da cabeça que entregou as chaves para o cérebro do coração. Esta é uma realidade, e nós a conhecemos perfeitamente. Quando eu falei do duplo tore do coração e da coroa ascensional do coração, nada mais é do que isso no nível real que ocorre em nosso corpo. É que o cérebro do coração toma conta do cérebro da cabeça, o que chamamos de movimento da cabeça para o coração. E o cérebro visceral do ventre que é o apego, obviamente do ego, que vem do terceiro chakra, quando passamos do oitavo corpo, passamos do ego visceral para o coração. Quando dizemos que ele desce da cabeça ao coração, aí está a mente que dá lugar ao coração. Estes são dois movimentos que são, em geral, sucessivos no tempo pela ativação dos novos corpos, bem isso é o que confere liberdade. Neste ponto, as estruturas presentes, o timo se reativa como um adulto, não é mais um remanescente ou algo que não serve a nenhum propósito. E quando você está no coração de fato, seu sistema imunológico, o reconhecimento do self, se torna quase perfeito.
É por isso que o Raam Mishael Ivanov, em 2009, nos disse que aqueles que tinham o canto da alma, afirmou a passagem da cabeça para o coração, e aqueles que tinham vivenciado a ativação da oitava porta, na época em que sentimos como se houvesse uma adaga presa na ponta do externo, não terão problemas com as vibrações, não terão problemas com os raios gama, não terão problemas com o caos do mundo. Ele disse que antes de todas essas estruturas serem ativadas. E é exatamente isso que está acontecendo. Assim, abrir o coração já é ter o cérebro do coração e ter precedência sobre o cérebro da cabeça e o cérebro da barriga. Isto é o que foi chamado na época das ressonâncias de Agape, o ritmo de 3 batidas do coração, ou seja, que você passa de um ritmo de 2 batidas para um ritmo de 3 batidas. E você pode senti-lo, você pode experimentá-la. Estas são as técnicas de osteopatia vibratória que eu mostrei na semana passada. Se você estiver interessado, faremos isso no final desta semana. Elisa, há uma pergunta que eu quero lhe fazer, é sempre em relação às preocupações que as pessoas me falam, porque realmente não é muito alegre, não é mesmo? A 5G que segue, e o grafeno e tudo do que estamos falando. Portanto, há um futuro realmente sombrio para o personagem. Eu diria até que não há futuro. Com um sorriso, Elisa. Então, sim, eu quero dizer, no tempo que resta. Portanto, eu quero saber se, de qualquer maneira, não terá uma adaptação do corpo do personagem. Sim. Elisa. Porque, bem, já passamos por muitas experiências e por isso nos adaptamos mais ou menos. De fato, nós conseguimos nos adaptar à dor e às condições pessimistas em que estamos vivendo. Sim, é válido para o grafeno, é válido para o 5G, eu acho, assim como era válido toda vez que criavam ondas telegráficas 3G, 4G, que efetivamente desencadeavam epidemias ou pandemias. Mas a nova adaptação que nos é proposta é a adaptação para o buraco negro, ou seja, para o vazio. Isto é o que foi preparado há 30 anos e tudo o que foi ensinado pelo Ultras Dimensions e tantos outros, para nos conduzir, de acordo com um fio condutor e uma determinada história, à extinção da ilusão da consciência. Quem quer continuar com a consciência, se não a consciência? Ou seja, de qualquer maneira, ao dizer isto, alguém que diria isso, é alguém que ainda se identifica com sua consciência, mas nós somos anteriores à consciência. Elisa. Sim, mas, a maioria das pessoas quer continuar o sonho e, bem, com o pesadelo, eu prometo a vocês, eles vão acordar do sonho. E aí, não será apenas um fenômeno de adaptação ou será uma adaptação ao real. E quando se vive o real, não há mais espaço para a consciência, não há mais espaço para qualquer forma. E novamente, Elisa, portanto, não haverá adaptação para este personagem. É uma adaptação final, pode-se dizer. Com um sorriso no rosto. Elisa, nós vamos grelhar diretamente. Diretamente, mas o Pepper Oma falou sobre isso em 2009. É a grelha planetária. Seja por 5G, por Nibiru, por radiação gama da Terra, do cosmos, da radiação solar, isso não muda nada. O resultado será o mesmo. Elisa, o personagem quer persistir. Esse é seu objetivo. O personagem, ele tem nele o que chamamos de reflexos de sobrevivência do cérebro reptiliano. Era isso que eu estava explicando na semana passada. Você põe a mão no fogo, não precisa pensar em tirá-lo, você tira. É o chamado de reflexo de sobrevivência. Portanto, a adaptação é uma coisa, sim, mas a adaptação final é ver a verdade e viver o real. Este é o paraíso branco que é seguido, imediatamente após o flash galáctico, pelo estabelecimento da verdade. Elisa, imaginemos que ainda dure mais 100 anos, então realmente, para o corpo vai ser horrível. Eu não sei.
Mas o corpo pode se adaptar exceto à radioatividade, porque a radiação gama põe um fim a todos os sistemas de carbono. Elisa, não seremos capazes de nos adaptar à radioatividade. Ou não? Com a radiação gama, não há mais células. Não há mais forma. A radiação gama não permite a adaptação. Ela permite uma resolução. Elisa, ontem eu vi embarcações, realmente já físicas. Sim. Sim. Elisa, então, na verdade, estaríamos no tempo de Sim, estamos no tempo, estamos até muito longe do apocalipse. Estamos na revolução final. A mentira planetária está sendo iluminada em todos os lugares. Resta a revelação dos planos infernais. No momento é tudo muito bonito, há as naves de Maria voando no céu, os anjos do Senhor, os arcturianos, os arcontes, mas ainda há a revelação dos planos mais profundos. Em algum momento, e foi escrito em todas as profecias, você realmente verá os demônios. Você verá as entidades que o acompanham, que você tem escondidas nas suas costas. Você verá entidades infernais que sairão da terra. Este é o plano. Isso foi mesmo preparado pelas elites, quando eu disse que elas colocavam as centrais nucleares sobre as falhas e sobre as zonas sísmicas, tudo isso para a vinda, entre aspas, do anticristo, é a libertação das entidades infernais que vivem na infraterra, nas zonas intermediárias da infraterra, não do povo interestelar, que não tem nada a ver com isso. Está escrito em todas as escrituras, está também em todas as profecias em que você virá a cabeça. Devemos enfrentar nossa própria criação. E é aí que se dá um ataque de riso, você tem um grande susto. Então vamos vê-los aqui. Tem pessoas que as veem como as entidades infernais. Mas isto não é uma desculpa para o medo. Quando você entende que o diabo, em qualquer forma, não pode fazer nada contra você, o que você faz? O que afasta o diabo? É uma risada. O diabo só existe porque você tem medo. Assim que você ri, eu já experimentei isso há 30 anos com entidades demoníacas. No início, é claro, aprendi toda a magia e rituais de exorcismo para me opor a isso, e então um dia compreendi, ao vivê-las, que bastava simplesmente rir. E quando você ri, o diabo ou entidades malignas não têm poder sobre você. Elas só se alimentam do seu medo. É por isso que este mundo é um mundo predatório. Era apenas para gerar medo, pois eles se alimentam de nossas emoções. Mas se você não tem mais emoções, se você está realmente no coração e se você ri, é a emoção da alegria, nenhuma entidade pode fazer nada contra você. Isto é tudo o que foi experimentado em 2018, 2019 com a reabsorção das essências. Nós reabsorvemos o diabo para entender que o diabo não é nada além de nós. Desde que você o considere externo, você tem medo. A maior fonte de escuridão e luz está dentro de cada um de nós. Não há nada externo. E é fácil, quando você entra em círculos espirituais ou energéticos, eles dizem: eu fui atacado, tenho uma entidade. Mas não é verdade, mesmo que você os veja, ao nível mediúnico, você os vê. É o seu estado que atrai algo. É apenas uma ressonância AI também, mas não uma ressonância de ágape, uma ressonância de sombra. E é sempre assim que isso acontece. Não há vítima, não há guru, não há salvador. Não há Deus, não há demônio. Não há sequer uma consciência. Mas tudo isso tem que ser compreendido, e você não pode entendê-lo intelectualmente. Você não pode entendê-lo pelo funcionamento da consciência. Você só pode entendê-lo atravessando por ele e experimentando, ou seja, vivendo. É claro que nem todos já experimentaram isto. A humanidade é marcada pelo maior medo de sua vida com o que ela criou. Eles criaram um medo, e simplesmente, através de algo que não mata ninguém.
É maravilhoso. A mortalidade por gripe ou morte por acidente de carro é muito maior do que o perigo ilusório dessa pseudo-coisa. Ai, é uma loucura. Chegamos a tal grau de manipulação. Você pode ver a egregore do medo, você pode ver a egregore daqueles que tomaram sua dose. Teriam ficado melhor fumando um pouco de cannabis, o que teria melhorado as coisas, do que todos do governo tomarem cocaína, que é a pior droga. E é como encher garrafas de medo. Para quê? Porque o medo lhes dá ascendência. Isto é o que os pervertidos narcisistas fazem com a acusação, a inversão da acusação. Estas são as técnicas de manipulação das multidões que são conhecidas. Goebbels falou muito bem delas durante o seu julgamento. Ele disse que o que eles fizeram pode ser feito com um rei, não há necessidade de uma ditadura. Assim que você captar a atenção das multidões e incutir nelas o medo, você as comanda. É o que faz um pervertido narcisista. É assim que a psique humana funciona, infelizmente. E além disso, como já foi dito, nós somos co-criadores, ou seja, tudo que pensamos é atualizado. Então, você pensa no medo, você secreta o medo e cria um medo em todos os lugares. Eles fazem isso com o propósito de manipulação e escravidão. Mas nós fazemos isso muito bem a nós mesmos. Assim que você acredita em seus próprios medos, você está acabado. Não há mais nada além deste jogo. É um jogo mórbido, mas é o jogo da consciência. É o jogo da dualidade, é o jogo da forma, é o jogo da ilusão. E como eu disse, é muito mais fácil acordar do sonho da forma, do sonho de nossa identidade, por um pesadelo do que através de uma continuação do sonho. Por isso, nós vamos atravessar, de fato, todos os dias, por um pesadelo terrível para o personagem e, em breve, para a consciência. Porque quando a consciência perceber e vai ver tudo o que antes era invisível, será um choque tanto. Haverá tanto choque pela visão das naves no céu, que cobrirão o céu, quanto pela visão das entidades infraterrestres, e não intraterrestres, infraterrestres. Mas é o mesmo choque. O importante é chocar, sacudir o sonhador e sacudir aqueles que ainda estão sujeitos a ideais de tempo, ou ideais de forma, ou ideais de qualquer supraconsciência ou supramente, como Sri Aurobindo explicou. Tudo isto é um espetáculo. Mas você não tem como conceitualizá-lo. Você também não tem como aceitá-lo com seu intelecto, com sua energia, mesmo que seus chakras estejam abertos. E menos ainda com sua consciência, porque é algo que sempre escapará da consciência. Mas, claro, sim, para responder sua pergunta, o reflexo de sobrevivência está inscrito no corpo físico, assim como está inscrito na consciência, há um instinto de preservação da ilusão, portanto do sonho. E no entanto não há nada que preservar. Mas, até que seja vivenciado, não pode ser compreendido. Bidi vem dizendo isso há anos. Entendimento é experiência. Não pode haver compreensão intelectual. Não pode haver uma compreensão energética ou vibracional. Não pode haver entendimento nem mesmo através daquele que aceita a mente suprema. A compreensão ali flui diretamente da experiência, nenhum conhecimento pode nos levar a ela. Isso é impossível. Uma ou duas perguntas a mais. Irmão, anteriormente, você mencionou a punhalada, na verdade, no nível da ponta do externo. Minha pergunta é: o que traz esta punhalada, a que ela está ligado de fato, qual é o fenômeno que entra em jogo? É a ativação do que descrevemos perfeitamente no Outras Dimensions em 2009 e 2010, a ativação das 5 novas frequências ou dos 5 novos corpos, porque nós temos 7 corpos na medicina energética tradicional: corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico.
E em 1984, 5 novas frequências foram acrescentadas. E estas 5 novas frequências, o J-L, que são na verdade a inversão do Rem e etc., impactadas em 5 pontos de vibração, que estão localizados aqui, no 8º corpo na ponta do externo, até o 12º corpo, que está localizado logo acima da raiz do nariz. Cada ativação desses corpos dá origem a ativações de certos potenciais espirituais. O 8º corpo, que se chama passagem do ego ao coração ou a crucificação, requer o abandono do serviço a mim, do ego que se apropria ao coração. E como começou em 84, eu me lembro muito bem. Em 84, eu passei 2 anos com a impressão de ter uma adaga presa lá dentro, apontando para a ponta do externo. Hoje, como foi explicado na época em 2009, a maneira mais clássica é ativar do 8º ao 12º, na direção ascendente. Há quem tenha feito o caminho oposto, o que é muito mais fácil porque você primeiro abre os potenciais espirituais, apontando para a ponta do nariz, ponto AL, ou seja, o andrógeno primordial, a comunicação com o divino, apontando para o ponto I na garganta, a radiação do divino, ponto R no peito, e depois, finalmente, a ativação do 8º corpo, a ponta do externo, ponto OD. Assim, você pode ir da cabeça para o coração ou do ego para o coração, sabendo que havia um caminho privilegiado que era a passagem do ego para o coração. Você percebe, logo no início dos anos de recepção da luz, que, hoje, efetivamente, você tem irmãos e irmãs, que têm o canto da alma, que vivem a coroa radiante e que ainda tem este ponto doloroso, mostrando o ponto do externo. Ou seja, há de alguma maneira, um apego ao ego, embora a abertura do coração seja real, ou seja, a forma. Isto não é pejorativo o que eu estou dizendo. E outros estarão apegados à mente ou à noção de evolução. Isto reflete a resistência do encontro entre a fusão e o eterno, a fusão entre a mentira e o real, como disse Bernard de Montreal. Mas é o mesmo processo. Uma vez ativadas estas 5 frequências, seja na direção descendente ou ascendente, neste ponto você está disponível não para o que é chamado de chakra do coração, que é muito pequeno, mas para a coroa ascensional e a coroa que foi chamada do fogo do sagrado coração, que naturalmente o leva à sua própria auto-reabsorção, o que foi chamado de coração do coração, que é um ponto central do chakra do coração, que é um lugar onde a dualidade é resolvida. E aí você passa para a consciência da unidade, o paraíso branco, se quiser, que é o estágio que conjuga a descoberta e a vivência do absoluto. E não é a experiência do paraíso branco que liberta você, a experiência do paraíso branco liberta você da forma, mas a passagem do paraíso branco para o vazio, entre aspas, liberta você da forma, ou seja, da consciência. A consciência está sempre ligada a uma forma, seja ela a forma de uma folha de grama, de um universo, de um átomo. A consciência depende de uma forma, de qualquer que seja a dimensão. E enquanto você não tiver vivido esta passagem para o ponto zero, ou seja, não mais a ativação das 5 frequências, mas a ativação do duplo tori do coração, você não poderá ser livre. Não há nenhum conceito que eu possa explicar isso, nenhuma experiência que eu possa fazer você viver isso, nenhuma energia, nenhuma vibração, nenhuma concepção. É o momento em que você realmente você se une quando todos podem apenas se reconhecer a si mesmos. Todos aqueles que já viveram, mesmo que tenha duvidado antes, viveram-no naquele momento de maneira natural. É por isso que eu chamei de estado natural, o estado da realidade. Bem, existem muitas terminologias possíveis. Mas é sempre a mesma coisa, ou seja, quando você descobre o real, é isso que põe um fim ao mundo. Foi o que disse Nisargadatta, há 40 anos, 35 anos, há 40 anos, ele disse.
A busca da verdade acabará com o mundo. A busca da verdade não é uma busca espiritual. É simplesmente a descoberta, como disse Eckhart Tolle, do poder do momento presente. Você pode perceber que todas essas pessoas, Eckhart Tolle e tantas outras, nunca foram enganadas pelos arcanjos, anjos, arcontes. Eles nunca falarão sobre eles. Eles ainda não passaram por essas etapas. Todos se aproximaram da verdade de muitas moradas na casa do Pai, mas também há inúmeros caminhos que permitem a você perceber que nunca houve um caminho e nunca houve mansões. Irmão, então, na verdade, quanto mais tarde for, mais passos você vai pular. É isso? Completamente. Na época, em 84, os primeiros que foram abertos, levamos anos para passar de uma etapa a outra. Hoje, todos aqueles que descobrem isso agora, vivem no. Portanto, eles não precisam mais saber o que é uma estrela, o que é um chakra, o que é uma porta, acabou. O último será o primeiro e o primeiro será o último. É exatamente isso, mas também foi explicado durante muitos anos, que todos aqueles que iriam chegar a partir do momento da libertação do núcleo da Terra, que ocorreu em novembro de 2011, não foi o fim do mundo em dezembro de 2012, foi a liberação do núcleo cristalino da Terra, de seu confinamento, que permitiu que muitos seres vivessem o que foi chamado de onda de vida, que nada tem a ver com a Kundalini, que é uma energia que realmente veio do núcleo cristalino da Terra, que subiu pelas pernas, chegaram ao sacro, se uniram com a Kundalini e também com a energia descendente do Shakti, que subiu pelas costas, no que chamamos de canal do éter, e fundiu as energias do topo e do fundo do coração. Nesse ponto, houve realmente libertação, se assim se pode dizer, mas acima de tudo houve a ativação da coroa radiante da ascensão, como foi chamada, e a transcendência da ilusão e do acesso ao coração do coração, ou seja, ao estado do ágape, ao estado natural, ao estado real. E tudo isso, agora, você não precisa nem mesmo saber. É um conhecimento que permitiu que o processo fosse estabilizado. Eu descrevi vivendo e porque havia muitos de nós vivendo. Mas todos aqueles que chegam hoje, entre aspas, são muito mais livres do que nós. Porque nós fomos coloridos pela nossa história espiritual, fomos coloridos pelo karma, fomos coloridos pela memória de nossas vidas passadas, mas não pela memória do real. Enquanto que hoje, o que é naturalmente revelado é a memória do real, o que chamávamos na época, de o juramento e a promessa, da fonte. Nós fizemos um juramento no momento alfa da criação para lembrar de quem éramos antes da consciência e da criação no momento ômega. É por isso que dissemos que o alfa encontra o ômega e quando você vive, você vê que não há mais alfa do que ômega. É que tudo uma besteira. E isso coloca você efetivamente em uma grande alegria, uma grande humildade, uma grande simplicidade, o que quer que você faça em sua vida. E então você faz perguntas sobre o tempo. Você faz perguntas sobre sua vida no personagem. Mas não há mais perguntas sobre consciência ou espiritualidade. Você não se deixa mais enganar por isso. É por isso que Nisargadatta disse que a espiritualidade é uma fraude e a consciência é uma doença. E, felizmente, é fatal. Aí está, então isso parece tão grande para a consciência que é inaceitável, e ainda maior para o personagem que pensa que é pura loucura. Mas o problema é que há milhões de nós que vivem isto. E a cada dia que passa, mais e mais de nós nos tornamos conscientes do real. Então existe um poder de contaminação, que eu havia declarado em junho de 2019, 6 meses antes da pandemia de coco. Eu havia dito que havia uma pandemia de ágape que iria se espalhar por todo o planeta. De fato, foi o que aconteceu.
Assim, por um lado você tem o simulacro, o Corona Circus, mostrando um círculo ao redor da cabeça, que é chamado de coroa, e por outro lado a verdadeira coroação, que é o retorno ao estado original ou ao estado real. Esta é a pandemia de Ágape que na verdade está se espalhando da mesma maneira que a epidemia de Corona Circus. Então, talvez paremos. Está na hora do almoço. Portanto, retomaremos depois do almoço às 16 com uma canalização de Avraham Mishael Ivanov até a noite, e também dividiremos ao meio. Não esqueça, tanto para os ouvintes quanto para você aqui, de preparar as perguntas de todas as maneiras possíveis para o Pepper, vovô. Estamos de acordo? Então, bom apetite a todos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/